Você ia resolver questões de aritmética e a pergunta era sempre a mesma. Mas se tiver vírgula aqui? Galera, se números com vírgula é um problema para vocês, então ó, se liga nesse vídeo que o assunto de hoje é números decimais. E aí, gente, números decimais, esses números que são representados dessa forma aqui. Nós chamamos de casa decimal esses algarismos que estão localizados após a vírgula. E esse nome casa decimal vai ser extremamente importante para o que nós vamos fazer agora. Um detalhe importante, todo número decimal pode ser representado como uma fração. E a boa notícia é que é muito fácil de fazer isso. Primeiro passo, você vai esquecer a vírgula. Se você esquecer a vírgula aqui, vai ficar o quê? 31. Então, você vai colocar o 31 e, finalmente, você vai dividir esse 31 por uma potência de 10. Como assim? 10, 100, 1000. A quantidade de zeros vai ser exatamente a mesma quantidade que as casas decimais do número em questão. Nesse caso aqui, se entrar vírgula, vai ficar 75. Quantas casas decimais? 3. Então vai ter que ter 3 zeros, ou seja, 1000. Vai ficar 75 dividido por 1000. Bem fácil, né? Agora, se você tiver uma fração e quiser representar como número decimal, aí é só dividindo. Mas, em alguns casos, fica bem fácil também. Olha isso. 83 dividido por 100. Nós vamos fazer o processo inverso. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais. Ou seja, tem que se ter dois algarismos após a vírgula. A única forma de ter isso é 0,83. Nesse caso aqui, gente, preste atenção nisso. Você vê que fica interessante se aparecer uma potência de 10, que não foi o caso aqui. Só que, se eu multiplicar esse 5 por 2, vai ficar 10 aqui embaixo. E nós sabemos que uma fração, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, vai continuar sendo igual. Então aqui, 5 vezes 2 dá 10, 26 vezes 2 dá 52. Agora que eu consegui uma fração com a potência de 10 aqui embaixo, sei que o número decimal que representa essa fração, que tem o mesmo valor que ela, tem que ter uma casa decimal. Logo vai ficar 5,2. Beleza, Edu, mas você está falando aí sobre operações de números decimais e quando você soma e sei lá o que. Gente, soma e subtração nós vimos logo no primeiro vídeo lá da nossa série aqui. Mas, vamos relembrar, se você tem uma soma de números decimais, o cuidado que você deve ter é que na hora de somar os termos, a vírgula deve ser posicionada exatamente embaixo da vírgula. O mesmo serve para o resultado. Então, somando esses dois números, vai ficar 3,241. Perceba que no resultado eu tenho essa vírgula aqui. Edu, e esses algarismos faltando? Você já sabe, completa com zero. Um detalhe que nós não tínhamos falado ainda é sobre multiplicação envolvendo números decimais. A boa notícia é que é bem fácil também. Olha esse exemplo aqui. Quando você vai multiplicar números decimais, esquece a vírgula e vai multiplicar os números. Esquecendo a vírgula, isso vai ficar 52 vezes 11, concorda? E aí, gente, multiplicar um número por 11, você já sabe como é. Você pega esses algarismos e separa, e aqui no meio você vai colocar a soma dos dois, que é 7. Então, esse resultado vai ficar 572. Próximo passo é contar quantos algarismos após a vírgula existem no total. Aqui tem 1. Aqui tem 3. No resultado tem que ter a soma, que é 4. Então eu coloco 572 lá e tenho que acrescentar mais um zero para poder ficar o resultado que eu quero. Vamos ver mais um exemplo? 0,25 vezes 1,64. Já sabemos que você vai tirar a vírgula. Aí vai ficar 25 vezes 164. Multiplicar o número por 25 é dividir o número por 4 e acrescentar 2 zeros. Olha isso aqui. Dividir 164 por 4 vai ficar 41, é metade da metade. E aí, acrescenta 2 zeros, então dá 4.100. Aqui eu vou ter então 1, 2, 3, 4 casas decimais. No resultado tem que ter 4 casas decimais também. Então vai ficar dessa forma. Esses 2 zeros aqui não precisam aparecer, então você tira eles. Resultado 0,41. Dividir, eu sei, é um certo problema, né? Mas vamos ver como é que a gente pode fazer de forma bem tranquila. Olha, dividir números decimais, eu gosto de representar eles como uma fração, que eu acredito fica mais fácil, mais óbvio do que vai acontecer. Olha para cá, perceba que aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui em cima eu tenho 2 casas decimais. Seria interessante se essa vírgula aqui andasse 3 casas. Para você andar 3 casas aqui, tem que multiplicar por 1000 aqui embaixo, não é? E aí, lá em cima, eu preciso multiplicar por 100. Lembra que quando você multiplica por 1000, por potência de 10, a vírgula vai andando. Não tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo? Perceba, se eu multiplicar por 100 aqui embaixo, não vai adiantar de nada. Então, você vai andar a quantidade de casas
de acordo com o número que tiver o maior número de casas decimais. Falei muito número, né? Tem 3 casas decimais, vai dar 3 aqui embaixo. Tem 2 casas decimais, vai ter que dar 3 também. Então vai ficar, ó, 720, que teve que completar mais um com 0, dividido por 5. E agora ficou tranquilo, não é? Porque dividir o número por 5, lá vem. É você dividir o número por 10, cortar o 0 e dobrar o número, certo? Então vai ficar, ó, cortando o 0 fica 72, o dobro de 72, 144, o resultado dessa continha aqui. Se liga nesse outro exemplo, vai ficar 0,002 dividido por 2,5. Colocando na forma de fração está aqui. Olha para cá, aqui eu preciso andar 3 casas, aqui só uma, esse que vai determinar. 3 casas em cima fica 2, 3 casas embaixo vai ficar 2.500, porque teve que completar mais 2 zeros aqui. Então vai ficar 2 dividido por 2.500. Como é que eu faço essa divisão? Veja isso aí. Beleza, então estamos vendo que vai dar 0,008 o resultado disso aí. Ainda faltam 2 detalhes que são potências e radiação. É muito rápido. Veja isso aqui. Olha, eu tenho um número decimal elevado ao quadrado. Sempre. Esquece a vírgula. Vai ficar 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Só que você vai contar a quantidade de casas decimais. São 3. Se dá ao quadrado, você vai dobrar. Ou seja, no resultado tem que ter 6 casas decimais. Está aí o resultado. Beleza? Aqui, ó. 0,03 ao cubo. Esquece a vírgula. 3 ao cubo é 27. Tenho 2 casas decimais. No resultado, você tem que triplicar. Ah, Edu, se você levar a 4, quadruplicar. E aqui vai ficar 0,03, está aqui, 2 casas decimais, vezes 3, vai ficar 6 casas decimais no resultado. Se for raiz, é o contrário. Raiz de 0,0081. Olha isso. Esquece a vírgula, vai ficar 81. Qual a raiz quadrada de 81? 9. 4 casas decimais cai pela metade, aqui o índice é 2, então vai ficar 2 casas decimais lá no resultado. Aqui, ó, 0,027, raiz cúbica, esquece a vírgula, fica 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Agora, 1, 2, 3 casas decimais, você vai dividir por 3. Então aí vai ficar só uma, tá ali 0,3. É bem fácil, né, gente? E com isso, você já consegue entender uma coisa. Se a quantidade de casas decimais não for divisível pelo índice, o número não tem raiz exata de cara. E a gente não poderia encerrar essa aula com números decimais sem falarmos das famosíssimas, das queridíssimas dízimas periódicas. E as dízimas periódicas são números infinitos e periódicos. São números que possuem uma quantidade de casas decimais, algarismos após a vírgula, infinita. E ainda tem período, ou seja, existe repetição. Se não tiver repetição, não é uma dízima periódica, é um número irracional. Alguns exemplos aqui. Eu tenho 0,5555, 0,373737, 0,013013013. Para você representar uma dízima periódica na forma de uma fração, é bem simples. O algarismo ou os algarismos que se repetem são chamados de período. Então você vai pegar esse período e vai ser o numerador da fração. O período aqui é 5, o numerador da fração é 5. O período é 37, o numerador da fração é 37. O período é 0,13, o numerador é 13. Você vai dividir por 999, 999. A quantidade de noves vai depender da quantidade de algarismos que existem no período. Se só for um algarismo, um 9. 2 algarismos, 2 noves. 3 algarismos. São 3 algarismos, estou se repetindo, 3 noves. Só isso, Edu. Então, essas dízimas aqui são chamadas de dízimas simples, porque perceba que só existe o próprio período aqui, ó. Não tem outro algarismo além deles. Se existir outro algarismo além disso, são chamadas de dízimas compostas, que é esse caso aqui. Perceba que o período é 5, mas existe esse 2 aqui de intruso, não é? De gaiato. O que é que a gente vai fazer nesse caso? Presta atenção. O numerador vai ser formado da seguinte forma na hora da fração. Você vai juntar a parte que não se repete com a primeira repetição, vai formar 25, e vai subtrair da parte que não se repete, 2. Aqui embaixo você vai colocar um 9 para cada algarismo que se repete e um 0 para cada algarismo que não se repete. Então, um algarismo se repete, vai ter um 9.
Um algarismo não se repete, vai ter um zero. 25 menos 2 dá 23, sobre 90 é a resposta disso aí. Vamos fazer outro exemplo? Olha, 0,36444. O que é que a gente faz? Junta a parte que não se repete com a primeira repetição, 364. Vai subtrair da parte que não se repete, 36. E agora você vai colocar um 9 para cada algarismo que se repete e um 0 para cada algarismo que não se repete. Um algarismo se repete, um 9. Dois algarismos não se repetem, dois zeros. 364 menos 36 dá 328 sobre 900, que você pode reduzir ainda aqui, ó, que vai ficar 82 sobre 225. Então, minha gente, foi muita informação, foram muitas dicas valiosas desses números que estão sempre aparecendo em tudo quanto é canto. E aí eu espero que vocês tenham entendido. Agora, óbvio, é importante vocês fazerem as questões lá da nossa ficha para você fixar bem esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem que semana que vem tem mais e qualquer dúvida pode me procurar lá na Toca Edu. E é isso, galera. Até a próxima. Fui!